Abra sua Bíblia no texto lido. Epístola aos Hebreus. Quero agradecer os irmãos que tomaram conhecimento e oraram por nós, porque terça-feira fiz parte da caravana de obreiros, de pastores da nossa IEADERNE, que se dirigiu ali a Teresina, capital do Piauí, para a Assembleia Geral Ordinária da União de Ministros da Assembleia de Deus no Nordeste, UMADENE, não é? Dirigida pelo pastor José Carlos, pastor da Assembleia de Deus na Paraíba. Sabe quantas horas de ônibus, irmãos? 21 horas. 21 horas de viagem, deslocamento e parada para refeição. Graças a Deus dormi tranquilo no ônibus, não tem problema. E voltei de avião porque tinha um compromisso que tinha sido marcado para amanhã, mas depois foi cancelado. Bom, mas eu já comprei a passagem, tem que viajar, não é? Então Deus abençoe se oraram por nós, viu? Os outros irmãos já estão viajando aí, só vão chegar lá para meio-dia de amanhã. Mas vamos entrar na palavra de Deus. Queridos, nós vemos a última culto de doutrina foi no dia 5 de agosto. Semana passada foi o Congresso de Missões. Então, no dia 5 nós paramos aqui nesse texto, no versículo de número 29. E hoje começamos pelo versículo 30, que diz, Hebreus 11:30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Irmãos, se vocês lerem a Bíblia, conhecem, não é? Sabe que Jericó foi a primeira grande cidade, o grande obstáculo que o povo de Israel encontrou depois que saiu do Egito, não é? Saindo do Egito, então passaram 40 anos ali, naquele terrível deserto, cheio de tanto calor, tantas coisas, de serpentes, de escorpiões, mas Deus guardou a todos eles. Estão lembrados, não é? Durante o dia Deus mandava o quê? Uma nuvem cobriu o arraial, para que aquela temperatura de 50 graus ou mais não prejudicasse aquela multidão. E de noite, que fazia frio no deserto, faz frio, à noite, ele mandava uma coluna de fogo, para que o frio não prejudicasse os seus servos. O que significa isso? A maravilhosa proteção de Deus à vida do seu povo. Ele nos protege com nuvem, nos protege com fogo, nos protege com seus anjos, não é? Guardando de todo mal. E chegando ali na margem do Jordão, eles atravessaram o Jordão a pé enxuto, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, não é? Estão lembrados? Lembre-se, são quase 3 milhões de pessoas, ou mais até, que Deus tirou do Egito, com a sua poderosa mão. E chegando lá, o Jordão era a fronteira, não é? Então eles atravessaram o Jordão, e o Jordão estava cheio, toda a ribanceira, como diz a Bíblia. Mas, quando Josué mandou os sacerdotes com a arca de Deus na frente do povo, e os sacerdotes pisaram na água do Jordão, o Jordão se dividiu por um lado, não é? As águas aumentaram do lado de onde elas vinham e secaram do lado onde elas iam para o mar. Resultado, meus irmãos, o povo passou o Jordão a pé enxuto também, porque Deus é Deus de milagres, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas aí tinha na frente Jericó, uma cidade tremenda, irmãos. Sabe qual era a largura dos muros de Jericó? Tinha lugar que dava mais de 4 metros de largura, uma altura maior do que a dessa igreja aqui. Como atravessar ali? Como atravessar aquele povo todo armado, não é? Então Deus disse a Josué a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é diferente das estratégias dos homens. Jamais um general iria mandar alguém tomar uma cidade
apenas rodeando para lá e para cá. Mas Deus disse: olha, Josué, faz o seguinte, vocês vão rodear a cidade durante 7 dias. 7 dias. O número 7 na Bíblia tem um significado especial, o que podemos chamar de tipologia bíblica, não é? O número 6 é o número do homem. Deus fez o homem em 6 dias. O número 7 é o número que representa a perfeição de Deus, não é? Perfeição de Deus. Ele descansou no 7º dia, quer dizer, parou de fazer a sua obra completa no 7º dia. Então, quando você viu o número 7 na Bíblia, preste atenção, que sempre tem muito significado. Então ele disse: vocês vão rodear a cidade 7 dias. Porém, olha a estratégia. Durante 6 dias, em cada dia, vocês rodeiam apenas uma vez. Não é? Só uma vez. Primeiro dia, rodeia uma vez. Segundo dia, uma vez. E assim, até o 6º dia. Olha a estratégia de Deus. Tem lógica nenhuma à luz dos conhecimentos humanos. Porém, no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Todo aquele povão, irmão. O sacerdote na frente com a arca, não é? Durante 6 dias era em silêncio. Não faziam nada. Imagina o povo lá em cima dos muros. Eles estavam com medo, porque tomaram conhecimento de que o Deus de Israel fez eles passar o Mar Vermelho a pé enxuto, destruiu vários povos que eram contra eles, atravessaram o Jordão a pé enxuto. Eles viram, ficaram apavorados, e ficaram em cima do muro olhando, né? Talvez os generais lá de Jericó diziam assim: são loucos, estão pensando que a gente vai ter medo de um bando de gente andando e rodeando a cidade. Rodearam 6 vezes em total silêncio, nem tocava trombeta, nada, viu? Mas no 7º dia, obedecendo a ordem de Deus, Josué disse: agora nós vamos rodear 7 vezes, tá? Sacerdotes vão na frente com 7 trombetas, está vendo? Com 7 trombetas, vamos rodear 7 vezes. Agora, na 7ª vez, todo o povo grita. E quando o povo gritar, os muros vão cair. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Aquele grito não foi o que derrubou o muro, foi a obediência à estratégia de Deus, obediência à vontade de Deus. Aí no 7º dia, o pessoal de Jericó pensava que ia ser a mesma coisa. Não. Primeira volta, segunda volta, 6ª volta. Na 7ª volta gritaram, tocaram as trombetas. Foi um barulho tremendo. E diz a Bíblia que as muralhas caíram do alto a baixo. E o povo avançou e entrou ali e derrotou todo aquele povo com seus exércitos e tomaram a cidade de Jericó. Mas por que eles fizeram isso? Como diz o texto: pela fé. Pela fé. A fé, queridos, é uma arma poderosíssima. É uma arma tremenda, contra a qual não existem armas humanas. Aparentemente, um homem de fé, uma mulher de fé parece derrotados muitas vezes, mas não é. Deus tem suas estratégias. Então, pela fé, caiu os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias, tá certo? Depois, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Estão lembrados dessa história? Crente da Assembleia de Deus não gosta de ler a Bíblia, irmãos. Ou um povo preguiçoso, não todos, não é? Não todos, mas uma grande parte é preguiça. Não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não ama a palavra, não lê a Bíblia. Agora, em crianças, cadê meu celular? Em crianças do setor 4, olha para cá. Crente, a maioria dos crentes não gosta de ler a Bíblia não é? Mas de ver o WhatsApp. Olha o sorriso delas ali, tudo sorrindo. Está dizendo: é verdade, pastor, a gente vê muito redes sociais, muito WhatsApp, muito Facebook. Cuidado, se você não der valor à palavra de Deus, você já está derrotado.
sua vida vai ser derrotada, porque a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, é com ela que a gente vence o diabo, vence os demônios, citando a palavra de Deus, está vendo? Então, Raabe era uma mulher prostituta, viu? Que morava em cima do muro lá de Jericó. Eu estive em Jericó, muitos anos atrás, quando fui numa caravana, visitar Israel. Desejava conhecer, e fui com uns 40 e tantos irmãos do Brasil, não é? E a maior parte aqui do Nordeste, e fomos para lá, para Israel. Passamos por Roma, de Roma para Tel Aviv, capital, e aí fizemos aquele percurso que é previsto lá naquele programa. E chegamos em Jericó. Eu sempre fui muito curioso, como um estudante da Bíblia, um estudioso da Bíblia, né? Tudo eu ia conferindo com aquilo que Deus me mostrou na sua palavra. Chegando em Jericó, eu fiquei observando a cidade. Não tem mais aquelas muralhas todas, porque elas caíram a maioria. Porém, Deus deixou como prova uma parte lá daquelas ruínas. E confirmar o que eu estou dizendo. Muro de mais de 4 metros. Viu? E aquela mulher morava ali em cima do muro. Era uma prostituta chamada Raabe. Mas teve uma coisa interessante, não é? Não havia internet, não havia rádio, não havia televisão, mas a notícia passava de boca em boca pelas caravanas, pelas pessoas que iam conhecendo os fatos. E Raabe tomou conhecimento de que o Deus de Israel tirou aquele povão da terra do Egito e abriu o mar vermelho, o povo passou. Ela sabia dessa história. E o exército de Faraó, general, capitão, aquele povo todo armado, não é? Com carruagem, com camelo, com cavalo, entraram atrás do povo de Israel para ver se passava naquele mar que Deus abriu. Porém, aquele exército, mesmo com carruagem, não conseguia alcançar o povo de Deus. Viu, irmãos? Quando Deus está do seu lado, Ele faz com que os seus passos, você não precisa correr, tem mais velocidade do que o inimigo. Dê glória a Deus por isso. O povo passou o mar vermelho. Quando chegou, durante a noite toda, eles tentavam chegar perto e não podia, porque a nuvem de fogo só iluminava o povo de Deus. A nuvem de fogo só iluminava o povo de Deus. Para o exército egípcio, era escuridão total. Interessante, não é? O fogo de Deus nos ilumina, e para eles é trevas. São trevas, é trevas. Não conseguiram. O povo passou para o outro lado. Quando passou para o outro lado, o exército faraó disse: agora, só que diz Moisés, agora te vira, pega a vara, o bastão aí, o cajado, e aponta para lá, e eu vou fechar o mar. E aquele mesmo mar que abriu para o povo de Deus, fechou-se sobre o exército de Faraó. E todos pereceram, milhares de corpos apareceram boiando no outro dia, lá na beira da praia. Sabe o que é isso? É o Deus de Israel. É o nosso Deus, meu irmão, é o seu Deus. Ele é o mesmo. Precisamos ter cuidado que as igrejas estão esfriando, viu, irmão? As igrejas no mundo todo estão passando por uma frente fria, perdendo o fervor, perdendo a graça, perdendo a unção, perdendo o interesse pelas coisas de Deus. É uma estratégia do diabo, acostumar os crentes, entendeu? A viver na rotina. Cuidado. Um irmão teve uma visão interessante, não é? Disse que o diabo reuniu lá os seus auxiliares, mandou para perturbar as igrejas, para ver se elas enfraqueciam. Não adiantou. Quanto mais perturbar, mais ela crescia. Então os demônios, alguns mais inteligentes do que outros, disseram: tem uma estratégia. Qual é? Entretenimento. O nome da estratégia de Satanás para prejudicar a igreja do século XXI é entretenimento. Aí disseram: como assim?
Não, não se preocupem. Vamos colocar o entretenimento nas mãos deles. Vamos fazer eles olhar para os outdoors, para os filmes, para o cinema, para a televisão. Vamos prendê-los diante desses meios. E diante desses meios eles perdem o poder de Deus. E essa estratégia está funcionando, irmãos. Essa estratégia diabólica de entreter os crentes está funcionando. Então, nesta noite, converse com Deus. Será que você não está sendo, e seus filhos, suas crianças, sua família, não está sendo dominado por essa estratégia? A estratégia do entretenimento. Não adianta querer tirar eles da igreja, não. Deixa eles na igreja. Agora, o que nós queremos é um culto muito educado, um culto sem poder, um culto sem louvor. E é isso. Eles vão perdendo as forças diante da TV, as irmãs assistindo novelas, homens também, não é? As crianças certas desenhos animados e tanta coisa. E no entretenimento eles esquecem de buscar a Deus. Essa estratégia está funcionando. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós podemos reagir. Nós podemos vencer a estratégia do inimigo, não é, irmãos? Buscando a presença de Deus, realizando o culto doméstico. Essa é a estratégia de Deus que eu venho alertando a igreja, e vou ficar até o último dia que Deus me colocar aqui, vou falar nisso, para depois não ter culpa. Culto doméstico, tira seus filhos da televisão, de redes sociais, faz o culto todo dia, ora a Deus com seus filhos, canta hinos, lê a Bíblia, comenta um pouquinho, depois pede oração cada um, depois todos oram um a um. Isso é uma estratégia para enfrentar as ações malignas, entendeu, meus irmãos? Então Raabe tomou conhecimento da palavra de Deus, ela sabia do que o Deus de Israel tinha feito, e ela creu. Interessante, ela creu, no seu coração, mesmo sendo uma prostituta, ela disse: esse é o verdadeiro Deus, esse Deus que vai... E tem uma coisa, o meu povo vai ser derrotado por esse povo. Ela não sabia de nada, que havia espias indo ali. De repente, né, chega 2 homens que Josué mandou para espiar a terra, para espiar, anotar direitinho, fazer um relatório, como é que é a terra, se é larga, se é estreita, se tem muitas montanhas, se tem vale, etc., tem rios, fazer um relatório. E os espias foram lá, bem disfarçados, né? E conseguiram então olhar a terra e anotar tudo, porém não puderam vir naquele dia. Onde é que a gente vai passar a noite? Eles não sabiam que ali era casa de prostituta, não é? Mas chegou lá, pediram hospedagem. Olha, será que a gente podia passar a noite aqui? A mulher disse: pode sim, pode vir, pode vir. Olha, irmãos, Deus tem seus caminhos, não é? Podia ter sido na casa de uma pessoa importante da cidade, de um professor, não é? De um comerciante. Não, ele permitiu que seu servo fosse para a casa de uma prostituta. Como Deus age como Ele quer. Se fosse eu dizia: não vão para lá não. Não, porque dá um problema, aparência do mal, vão dizer que vocês foram lá procurar aquela mulher, mas foram para lá. A essa altura, os inimigos estavam de olho e viram aqueles estranhos, perceberam que eles entraram na casa da prostituta Raabe, e o rei mandou eles lá: vai lá e pega aqueles camaradas, pega eles para a gente prender e matá-lo logo. Vieram para aqui para espiar a terra. Quando chegaram lá, Raabe percebeu que eles vinham, escondeu os servos de Deus lá em cima de um telhado. Quando eles chegaram: olha, dona Raabe, cadê aqueles homens que vieram aqui? Cadê aqueles homens que vieram aqui? A gente viu quando eles entraram aqui. Bem, na verdade eles vieram aqui até mim, porém já foram embora. Já foram embora? Já sim, pode ver aí. Procuraram, não viram nada. E ela ainda deu uma estratégia: vão depressa procurar eles, né? Eu acho que vocês vão procurar e ainda vão pegar eles passando lá o rio, vocês encontram eles. E o servo de Deus escutando a conversa.
E agora, irmãos, Raabe mentiu ou falou a verdade? Hein? O crente radical diz, ela mentiu, ela fez uma coisa do diabo, não é? Mas o nome de Raabe está aqui entre os heróis da fé. Por isso que eu ensino, para Deus não foi mentira. Mentira quando você diz uma coisa contra alguém, contra alguma coisa, sempre a mentira é para o mal. Aqui foi uma omissão da verdade. Ela omitiu a verdade para salvar os servos de Deus. E Deus honrou a sua atitude, viu? Ninguém pode julgar ela não, porque Deus já julgou de outra forma e o seu nome está aqui entre os heróis da fé. Louvado seja Deus. Muita gente boa, o nome não está aqui, mas da ex-meretriz está na lista dos heróis da fé. Depois que os homens foram embora, procuraram durante 3 dias e desistiram. Então, Raabe disse, olha, agora vocês podem ir embora, tranquilos, porque eles já procuraram e foram embora. E quando vocês vierem para cá, para tomar a minha cidade, eu sei que o Deus de vocês vai derrotar o meu povo, se lembrem de mim. Que foi que o espia disse, não se preocupe, amarre um fio de escarlate, um fio vermelho, pendurado na janela da sua casa. E quando nós cercarmos a cidade, nós mostraremos ao nosso comandante, olha, aquela casa ali é a mulher que nos acolheu. Entende? Agora, diga à sua família, fique, quando a gente cercar, venha seu pai, sua mãe, seus parentes, tudo para dentro da sua casa. Quem não estiver nessa casa, vai morrer todo mundo. Não escapa ninguém. E assim aconteceu. Quando Israel cercou para derrubar tudo lá e tomar a cidade, com o grito do povo, não é? Eles entraram, mas foram lá na casa de Raabe, pode sair, venha conosco que você nos ajudou. E ela e sua família foram salvas, porque ali estava o fio de escarlate, vermelho. Aquele fio de escarlate representa o sangue de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa casa. Oh, meu querido irmão, não deixe de ter o fio de escarlate na sua casa, senão você vai ser destruído, não é? Foi pela fé, ela creu, não é verdade? Ela creu que aquele que abriu o mar vermelho era o Deus de Israel, aquele povo era o povo de Deus. Ela era uma prostituta. Eu acredito que na hora que ela recebeu aqueles homens, eles não tiveram relações com ela, certo? E o povo de Israel não pode ter contato com prostitutas, e muito menos de povo estrangeiro, tá certo? Ela se preservou, creu em Deus, e Deus honrou a sua fé e a sua atitude, e aqui está o nome dela no meio dos heróis da fé. Glória a Deus.